Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os assuntos aí referentes à nossa disciplina. O nosso assunto de hoje, como eu tinha dito nas aulas passadas, né? Vamos continuar discutindo aí assuntos que vocês já viram. E o nosso assunto de hoje vocês já viram também, que é referente aos povos africanos, né? Aos povos do continente africano. Pessoal, aí para a gente começar, a gente tem aí uma citação que eu gostaria que vocês acompanhassem. A África é rica em diversidade, fraciona-se em incontáveis culturas e fala numerosíssimos idiomas, né? Calcula-se que existam na África cerca de 1.250 línguas, né, diferentes. Alguns desses idiomas, como Hausa, são falados por dezenas de milhões de pessoas e numa área geográfica extensíssima. Por que, pessoal, a gente está discutindo esse texto? Porque durante muito tempo, e eu digo para vocês, ainda tem pessoas que têm essa mentalidade, que fala da África como se a África fosse um país. Lá na África, os africanos, não sei o que da África, como se fosse um país só, né? E aí a gente está discutindo a África na perspectiva da diversidade, pessoal. É um continente com vários povos, vários países, várias culturas diversas, né? Então a gente não vai generalizar as pessoas africanas e principalmente pela cor, né? Por conta da pele negra, como se todos fossem africanos e praticassem aí as mesmas práticas culturais, tá bom? E aí a gente tem, então, acerca desse continente, né? Um continente que tem 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Aproximadamente 3,5 vezes o território brasileiro atual, maior do que o território brasileiro atual, né? E se a gente olhar no mapa, né, o continente até parece um pouquinho aí com o nosso mapa do Brasil, né? O continente africano, pessoal, tem 54 países e é o segundo continente mais populoso do mundo, né, superado apenas aí pela Ásia. E o PIB mundial, a gente tem aí 1% do PIB mundial, né? Então, a gente percebe que é um continente como essas representações que a gente tem, né, de um continente pobre, né, miserável, por conta de guerras, questões estruturais, questões históricas também do imperialismo, né, que se desenvolve naquela região. A gente tem aí um país, né, com um PIB bem pequeno, tá? Países com um PIB bem pequeno, né? Um continente aí que tem 54 países, ok? Pessoal, assim, dentro dessa questão de estudar o continente africano, ele é dividido em duas partes, né? A África setentrional e a outra, que eu vou passar aqui para vocês, a África subsaariana. E aí, pessoal, é aqui onde a gente entra em algumas questões que a mentalidade popular acaba confundindo, porque essa África setentrional, ela foi conhecida durante algum tempo como África branca, né? Só que aí os historiadores, os pesquisadores não gostam desse título, né? Porque é África branca e África negra. E essa parte da África subsaariana, as pessoas conheciam como África Negra, recebeu adjetivos assim bem cruéis, né? Onde essas pessoas elas foram, por conta de alguns hábitos culturais relacionadas mais a animais, né? Características animalescas do que de fato com humanos, né? Então essa África setentrional, ela corresponde a todo o norte do continente, né? Região quase inteiramente dominada pelo deserto do Saara, cuja área, que abrange, né, 9.065.000 quilômetros quadrados, é maior que a do Brasil. Ao longo da história, essa região foi ocupada por sociedades como a dos antigos egípcios, né, dos cartagineses e dos muçulmanos. Então, pessoal, aqui a gente tem o Egito como fazendo parte do continente africano, né? As pessoas, o Egito Antigo, né? Durante muito tempo a gente estudava Grécia, Roma, Egito, mas não associava o Egito com esse continente, né? Então a gente vai ter aí Mauritânia, Argélia, Líbia, né? Tunísia, Marrocos, essa parte onde a gente vai ter muito a difusão aí dos muçulmanos, né? Do islamismo, né? Que depois vai conversar com a outra parte da África, tá? E aí a gente tem, né, a África subsaariana, né,
que corresponde ao território africano situado ao sul do Saara. Nessas regiões estabeleceram-se reinos e impérios como o de Gana, Mali, Songhai, Ifé, Benin, Kano, Zaire, Congo e Zimbábue, né? Entre outros. Então aí, pessoal, aí a gente tem a maior parte dessa África, né? E aí é muito interessante porque aí nós vamos ter reinos bem complexos, como que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ter povoados, nós vamos ter populações nômades, então vai ser uma variedade, né, de cultura. Voltando ao que eu disse no começo, a gente não pode pegar uma aldeia africana que tem alguns traços culturais próprios e dizer que todos os africanos são assim, né, que moram em barracas feitas de barro, né, que tem aquelas práticas culturais. É uma diversidade de cultura, né? Então, aí a gente tem nessas regiões, né, subsaarianas, esses povos, né, eles sempre tiveram contato com a natureza e também a transformaram. A gente tem aí a questão da cerâmica, né, vasos, potes, canecas, a tecelagem também, que eles vão começar a fazer, né, a carpintaria e a marcenaria, construção de canoas, pilões, várias coisas, metalurgia, né, trabalharam com ouro, ferro, chumbo, estanho, né? E aí com esses materiais eles começam a produzir objetos, né, e ornamentos variados, né? Então a gente vai ter então aí, pessoal, principalmente aí por conta do ouro, objetos muito valiosos, né? E aí quando se fala dessas sociedades africanas, como eu disse para vocês, a gente tem vários reinos e povos, né? Só que aí a gente tem alguns reinos que eles ficaram bem conhecidos, né? O Gana, o Mali, ou Mali, né, e o Congo, tá bom, pessoal? Aí, referente ao reino de Gana, né, a gente tem a sua localização na África Ocidental, entre os séculos, né, os séculos 4 e 12, e aí a gente tem uma região muito rica em ouro, né, muito rica, aqui desconstruindo novamente aquela ideia de de só miséria, né. A organização aí é patrilinear, né, porque uma questão aí referente a continente africano é que em algumas sociedades a gente tem o matrilinear, né? A mulher aí como figura central, né? A gente vai ter a presença da religião muçulmana, né? Como o Salim, né? Que vai ser um líder que vai desenvolver a Mauritânia, a cidade, a gente vai ter guerreiros, né? Então, assim, só para a gente anexar alguma característica básica, é o reino muito rico, né? Muito rico aí por conta desse ouro, tá, pessoal? A gente vai ter o reino de Mali, né, que aí ele vai começar a partir do século XIII, né, a gente vai ter essa questão que tem no slide para vocês, depois vocês podem pesquisar um pouquinho melhor a questão dos estados, as questões do rei Mansa, que depois ele vai ter, né, o seu sucessor, que vai fazer uma peregrinação a Meca e vai voltar, transformando aí a questão, a região, para sofrer grande influência, né, muçulmana. Tanto que a gente vê aí, pessoal, na nossa foto, né, uma mesquita que é uma representação aí do islamismo, né? Então a gente vai ter no Reino de Mali todas essas questões com esses reis, né, o Mansa Musa, né, que ele vai fazer essa peregrinação e vai trazer então essas questões para a região, tá? E o Reino do Congo, pessoal, né? Esse reino aqui é o que tem mais a ver um pouco com a gente, né? Porque se a gente perceber lá, aqui no Mali, a gente está falando de grandes templos, né? E aqui a gente já percebe populações com práticas culturais diferentes, né? Então, esse reino ele vai se estabelecer, né, na segunda metade do século XIII, e aí a gente vai ter os povos bantus. E aí eu grifei aqui esses povos porque esses povos eles vão fazer uma relação muito grande aqui com o nosso país, tá? Atuais, né, Angola, Congo, República Dominicana do Congo, né, centralizavam o poder político e econômico, e aí a capital do reino era Banza Congo. Pessoal, então assim, para a gente fechar nessa nossa breve aula, né, acerca desses povos, né, africanos. A palavra Banto refere-se aos povos africanos que ocupavam amplas regiões do centro e do sul da África. Esses povos possuíam línguas aparentadas que atualmente são faladas por cerca de 300 milhões de pessoas na África.
Algumas palavras de origem banta foram incorporadas à língua portuguesa, né? Como benguela, bagunça, cachaça, cachimbo, caçula, carimbo, né? Escafifá, lenga-lenga, mambembe, maracutaia, moleque, quilombo, zingá e zonzo, né, pessoal? Por quê? Porque, por conta dessa relação dos portugueses, né, com os africanos, esses povos bantus, eles são os povos que vão ser escravizados e vão ser conduzidos, né, até o nosso país. Por isso que a gente tem aí a influência na nossa língua desses povos, tá, pessoal, do Reino do Congo. E aí, pessoal, qual o objetivo dessa aula? É que vocês entendam, né, que o continente africano ele não é só essa imagem pejorativa que se tem, que não é o único país, né, são vários países, e que eles existiram ao mesmo tempo que as civilizações gregas, né, a civilização da Grécia Antiga, né? Então, assim, foram povos que tinham as suas religiões, as suas crenças, as suas práticas culturais, ok? Pessoal, e para a gente terminar, um exercício bem tranquilo aqui para a gente discutir essa questão. Vamos lá? Angola, Congo, Benguela Mojolo, Cabinda, Mina Quiloa, Rebolo, né? Palavras. O texto refere-se a colônias holandesas de exploração na África do século XVI ao século XVIII, grupos africanos escravizados e trazidos para o Brasil durante a colonização, reinos africanos que se rebelaram contra a colonização portuguesa na época da independência do Brasil, comunidades livres formadas por escravos fugitivos e países africanos atuais que mantêm estreitos vínculos com a cultura brasileira. Pessoal, e aí? Claro, né, que temos como alternativa correta a letra B, grupos africanos escravizados e trazidos para o Brasil durante, então, esse processo da colonização, ok, pessoal? Então, como eu sempre digo, não esqueçam aí de aprofundar o conhecimento em casa, procurar um pouco mais sobre esses reinos, né, esses impérios africanos, e nos encontraremos, então, na nossa próxima aula e acessem a nossa plataforma. Até!